Hello, everyone. Welcome to the Climate Policy Acceleration Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão de cenário de investimento, previsão para 2030, dentro da aceleração da política do clima. Agradecemos vocês por estarem conosco. Gostaríamos de iniciar agradecendo os nossos patrocinadores, o JP Morgan, Credit Suisse, Ping Moody, DSC Solutions, Luxembourg Coin Exchange, Green Exchange, perdão, Citi, Refinitiv, BNP Paribas, Edmarket, FSD África, BID, ICMA, Mizuno, AFC e Ashurst. E antes de iniciarmos, alguns lembretes importantes. Por favor, use a caixinha, das perguntas para fazê-las, outros comentários e dúvidas, por favor, no chat. Temos interpretação ao vivo em português, espanhol, mandarim, francês e em japonês hoje, tá? Procure o íconezinho do headphone para vocês poderem mudar isso. Todas as sessões estão sendo gravadas, vocês podem vê-las até novembro. Utilizem as ferramentas, tá? Aqui disponíveis na rede, pois somos milhares de participantes. Dê uma olhada ali nas nossas cabines virtuais. E se você for da imprensa, por favor, entrar em contato com a nossa sala de imprensa virtual, tá? E agora eu passo para o nosso colega para apresentar os nossos palestrantes, o nosso amigo Thomas. E estamos realmente muito entusiasmados agora para falar, sobre a previsão do cenário de investimento para 2030. Eu sou o Thomas Kenzie e eu sou da Vivid Economics e sou do consórcio de políticas climáticas. Estou realmente entusiasmado em ter 3 vozes de investidores conosco aqui para compartilhar os insights deles, como que essa aceleração pode ocorrer, como que nós podemos nos preparar para isso, como também o risco para os que não estão se preparando, E primeiramente nós temos a Maria Vassakova, e ela é diretora sênior, líder dos serviços públicos regulados no Reino Unido. Oi, Maria, ela é da Fitch Ratings. Oi a todos, estou realmente muito entusiasmada de participar desse painel com vocês hoje. Maravilha, depois nós temos a Radha Kupali, e ela é diretora do New Forest, que é realmente um gestor de ativo muito bom. Muito obrigada, Thomas. E por último temos a Sakarika Chatterjee, e ela é diretora de mudança do clima para o PRI e também faz parte desse consórcio de previsão de mudança do clima, e ela trabalha na equipe dos campeões da ação climática de alto nível para a COP26. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. E na nossa hora aqui nós queremos ter uma discussão, como também interação com a nossa plateia ao final, sobre o que de fato está acontecendo com a aceleração, tá? Então, para a gente botar tudo em contexto, dentro dessa resposta, nós temos uma demanda para a aceleração, pois estamos vendo tudo isso nessas políticas climáticas está cobrindo toda a economia, precificação de carbono, energia, o uso da terra e também considerações de emissões, e nós vamos entrar em mais detalhes nesse, tá?
especialmente nesses aspectos, vamos falar um pouco mais à frente. E a gente tem visto as pressões multiplicarem-se para os governos agirem ainda mais do que já agiram, e isso é algo que a gente tem visto no relatório do IPCC, tá, mais recente. Agora, estamos pensando em como que nós, investidores, podemos reavaliar as nossas crenças de investimento e como que nós podemos preparar as nossas carteiras para considerar, né, os riscos de clima, e como que a gente vê, né, essas oportunidades verdes. E as nossas investidoras aqui ilustres vão nos dar a voz e fazer comentários sobre os riscos e o que a gente pode fazer para acelerar aqueles que estão se mobilizando de forma um pouco mais devagar. Então, vamos entrar agora, tá? Mas eu vou começar com você, Sagarica, com a COP26. Você está proximamente envolvida com os investidores regionais e globais em vários países, né? E claro, também, né, no papel, né, como diretora, né, aqui no COP26, e como que você está vendo, por exemplo, os investidores estão vendo mais, digamos assim, atividades dos simuladores de política para a COP26 ou não? Sim, então, mas então temos realmente um ritmo muito boa, mas não é o suficiente. Eu vou voltar aqui um pouco para mostrar como que a gente acha que os stakeholders vão julgar o que é sucesso na COP26. Eu diria que, primeiramente, o que os stakeholders vão ver são as metas ou foco sobre o que é necessário até 2030 para empresas, para investidores, para todos esses. Realmente significa pensar sobre os próximos 9 anos. Mas quando a gente dá uma olhada ao nosso redor, a gente vê essa ambição de neutralidade de carbono no Reino Unido, UE, Japão, Estados Unidos e China, e a gente vê mais também em termos de regulamentação climática, né, divulgação de informações climáticas, transição, etc., né? E a gente tem essa pergunta grande aqui, como que nós podemos aumentar a ambição? E eu diria que um ponto secundário será ver o êxito e como que os stakeholders vão julgar isso, é como que estamos realmente superando as ações necessárias para o setor, para chegarmos, né, na emissão zero. E eu acho que é aí que essas análises são extremamente importantes, pois nos dão um sentido de onde estamos e nos engaja nos detalhes do que isso significa. Eu diria que a terceira área, onde os stakeholders estarão de olho no governo, é na mobilização de capitais, e não é só 100 bilhões necessários para os países em desenvolvimento, e não só uma questão de temos o pessoal correto na COP26, né, com financiamento à quarentena, à vacina, mas como que estamos mobilizando os bilhões necessários para a transição, não só em termos de mitigação, mas também resiliência para as 4 bilhões de pessoas mais vulneráveis do mundo, e outras áreas onde, né, a sociedade civil estará muito ativa são os combustíveis fáceis. A gente conseguiu realmente deixar o carvão como um ponto na história, e Thomas, eu preciso mencionar aqui, pois temos que chegar no âmbito do país, nós temos uns desenvolvimentos um pouco mais positivos, então eu gostaria de apontar a China e, né, o seu esquema para comercialização verde no Japão. Nós temos um painel também para aumentar as renováveis, temos que lutar contra o carvão, né? E nos Estados Unidos é um momento muito interessante para todos ativos no espaço para monitorar. E nós temos uma oportunidade uma vez a cada 10 anos com o voto do orçamento de reconciliação nos Estados Unidos, que deve ocorrer nas próximas semanas. Isso é muito importante. Precisamos de congressistas aprovarem legislação orçamentária que torne o clima embutido em toda a jurisdição e competência de todos os comitês, para que nós possamos realmente ter um padrão para energia limpa, financiada. E claro, né, temos que aumentar, né, os serviços públicos limpos, digamos assim, né, energia, ou seja, a lista é extensa. E se você, como ator financeiro, você não estiver ativo e tentando utilizar a sua influência política, especialmente nesse orçamento de reconciliação norte-americano, incentivamos você a fazer isso, pois isso é um engajamento de política que realmente vai nos trazer para saber se essas ações de fato vão ser tomadas ou não
né? E se de fato vão ser entregues na Copa 26. Muito obrigado, Thomas, muito obrigado, Sagarita. E é realmente interessantíssimo ouvir sobre todos esses investimentos limpos que estão sendo feitos no âmbito doméstico. Agora, Maria, com essas mudanças, de uma perspectiva das empresas de ratings, você acha que o setor financeiro ainda está à frente dos formuladores de política? Por exemplo, você acha que a COP26 oferece uma oportunidade para termos uma primeira rodada de atualização sobre o que está ocorrendo? O que você acha? Sim, sim, COP26 sim nos dá, né, uma oportunidade interessante, como mencionado pela Sagarica. Nós temos uma política que tem se acelerado no mundo, com mais ou menos 60 países hoje se comprometendo a serem neutros em emissão até 2050, e a Europa realmente lidera, né, esse caminho para o mundo. E temos, né, um anúncio recente do plano de 2055, comprometendo-se a fazer a descarbonização das indústrias, como o cimento, o alumínio, metais, o setor energético e, claro, propostas de ajustes muito controversos, né, para o ajuste do carbono, e esperamos que o mundo siga também, né, nos seus esforços de descarbonizar e acelerar a transição para tal. Agora, com os investidores estarem à frente ou não com os formuladores de políticos, isso só é parcialmente verdadeiro, pois todo mundo até agora entende que o mundo está realmente levando a sério, né, a mudança do clima, e todo mundo entende que o valor econômico vai inegavelmente mudar desde as empresas de alto carbono para a indústria limpa, né? Não sabemos aonde ou quando, não sabemos quando isso realmente vai ocorrer, quando essa mudança ocorrerá. Então, para os investidores é muito importante saber dessas decisões, oferecendo uma maior visibilidade sobre, né, quando que esse impacto ambiental de fato vai ocorrer, que vai afetar a decisão deles. Fantástico, Maria. Você poderia dar um pouco mais de luz de como que você pensa sobre essas probabilidades, quando você, né, vê dessa perspectiva, né, de uma empresa de classificação, cenários, etc., né, quando tudo isso pode ocorrer, como você mencionou. Bom, se a gente pensa, né, de uma agência de classificação aqui, a nossa perspectiva, nós desenvolvemos um produto piloto com base, tá, nos QRIs, valores que estão analisando a vulnerabilidade, tá, dos títulos, e efetivamente os investidores de crédito. E, bom, estamos falando aqui de 2050, então estamos falando aqui de respostas de cenários de políticas bastante diferentes, mas a gente vê no setor energético que o carvão, né, a indústria vai perder, ah, enfim, todo o seu poder, e a gente vai ver isso ocorrer na Ásia um pouco depois, isso vai acontecer na Europa de forma mais precoce, nos Estados Unidos está começando a ter agora, e nós temos os setores que são protegidos contra isso, né? Quando a gente tem a deterioração, né, do ativo, desvalorização, por exemplo, setores renováveis ou redes renováveis não vão sofrer com isso. Agora, a gente consegue ver também algumas das tecnologias novas tendo, né, uma atração um pouco melhor, como hidrogênio, armazenamento de baterias, como também outros sistemas e tecnologias flexíveis. Ah, muito bom, Maria, muito obrigado. Então, voltando agora e pensando que a gente ouviu bastante sobre a energia, sobre a indústria e o que está ocorrendo no transporte, quando analisamos um outro setor que é crítico, né, para esse papel de transição climática, fornecendo não só benefícios, como também sociais, econômicos e ambientais, é o uso da terra. Tá? E normalmente, quando a gente faz essa previsão para os investidores, quando a gente fala de 2030, que há realmente um papel crescente, né, de redução de emissões que vai para a agricultura, o uso da terra. Então, isso tem atividade de preservação de florestas e também melhores práticas agrícolas, né? E estamos tendo realmente mais referências sobre a importância do uso da terra para que nós possamos atingir as metas de redução de emissões globais. Agora,
né, Rada, os formuladores de políticas têm falado cada vez mais sobre isso, em alguns países especificamente falando, mas é grande, é complexo. E o que você acha que vai acelerar a ação nessa área? Muito obrigado, Thomas. Eu acho que aqui é um dos grandes créditos do IPR que realmente tem esse foco significativo no uso da terra, pois é importante, pois ele lida com 30% das emissões, né, dos gases no mundo, mas enfim, é crítico, né, o uso da terra, pois todos os caminhos para emissão zero têm que lidar com o uso da terra. E eu acho que a aceleração de política já está ocorrendo. E, bom, posso falar na Austrália, onde há cada vez mais uma pressão para o governo adotar, né, essa meta zero, e mais ou menos 70% das atividades de redução de emissões hoje estão sendo financiadas na Austrália, vêm de soluções com base na natureza, e o governo está realmente vendo como que eles podem acelerar isso, implantando novas metodologias. Por exemplo, na Nova Zelândia, a gente viu que o combustível aumentou para $70 neozelandês e vemos investimentos sendo feitos, né, no reflorestamento. E a mesma coisa nos Estados Unidos, na Califórnia também já tem um sistema de comercialização já sustentável, eles têm mitigação de clima nas florestas nos Estados Unidos, e agora a administração Biden está olhando mais abrangentemente de como eles podem acelerar isso nos Estados Unidos como um todo. Então, eu acho que a previsão do IPR é muito bom que nós vamos ver essa aceleração em países desenvolvidos, mas, Thomas, eu acho que o desafio é que a maior parte, né, da conservação e reflorestamento tem que ocorrer em mercados emergentes e precisamos de um marco político que vá facilitar esse tipo de investimento. E a COP26 realmente é muito importante para lidar com o artigo 6, que tem a ver, né, com o marco de comércio, e claro, né, temos que também aquele marco para lidar com os mercados de carbono, e sim, precisamos pensar nisso também para os mercados emergentes, e sim, certamente, como vocês sabem, como parte da previsão do IPR, né, da IPR, perdão, nós temos um plano de uma proibição, né, de qualquer corte nas florestas tropicais e várias ações, e claro, não só em países em desenvolvimento. Então teremos que ter, né, uma política global, digamos assim, nos próximos anos para realmente ajudar que a gente atinja as metas de emissões globais. Eu diria que uma das grandes áreas que os investidores enfrentam é onde que eles vão alocar o capital, né, por exemplo, em práticas agrícolas sustentáveis, digamos. Bom, eu diria que há três elementos-chave, por assim dizer, pelo menos na nossa experiência de trabalhar com investimentos. Primeiramente, é o tamanho, né, do universo de investimento. Então, hoje, por exemplo, a floresta estamos falando de mais ou menos US$ 300 bilhões de ativo, e precisamos ter 3 trilhões, né, de classe de ativo nessa área para tornar isso realmente um ativo de classe institucional, né? A gente precisa dos sinais de política e de economia, ou seja, para que nós possamos realmente alocar dinheiro para a restauração e preservação florestal. E como eu falei anteriormente, onde temos esses elementos de políticas, na Austrália, na Nova Zelândia, a gente vê que o capital está fluindo e a gente vê impactos econômicos diretos, realmente, né, por trás, né, de todo esse uso da terra. E aí a segunda coisa que a gente precisa também, né, do marco de impactos e também de prestação de contas para que nós possamos realmente comparar as classes de ativo diferentes e realmente ver que, né, o florestamento é uma solução climática, né? Essa classe de ativo também pode ser uma solução climática, então muito trabalho está sendo feito, e eu acho que os próximos 24 meses serão críticos, né, para a gente remover os biogênicos e conseguir estabelecer toda essa parte de contabilidade e prestação de contas, mas eu diria que um dos problemas ainda é que esse capital precisa ser alocado para mercados emergentes. Estamos falando de mais ou menos temos 500, 750 milhões de hectares que precisam ser reflorestados na próxima década, e isso é extremamente complexo de uma perspectiva de investimento, de política, trabalhando com as comunidades, né, que estão ali no local, e isso vai realmente exigir dos investidores maior inovação para essa alocação de ativos, pois achamos que
Bom, como que eles pensam, né, sobre o risco nesse contexto climático e também precisamos ver a inovação, por exemplo, estruturas de financiamento, estruturas de impacto e como que a gente pode introduzir vários tipos de capital para realmente lidar com o problema que é, né, de oferecer esse capital em mercados emergentes. Sim, claro, Radeiz, a Garica, com né, os seus campeões, né, de ação climática de alto nível, como que a gente consegue fazer com que o capital flua e como que a gente sai de bilhões para trilhões, né, de investimento, pois um dos aspectos-chave, por exemplo, né, dos ODMs, e como a gente vê isso no momento, nós temos, né, os grandes fóruns internacionais como o COP ou o G7 e G20, quais são as habilidades para poder responder a isso? Sim, eu diria que realmente não há e não tivemos ações suficientes. O que nós vamos ver na COP26 é que vamos ter realmente isso como um grande item da agenda e, obviamente, nas finanças públicas, como também o papel das finanças privadas. Eu não sou especialista nessa área, mas o que eu ouvi são algumas dessas questões que é, primeiramente, temos que lidar com a resiliência, com a mitigação, incluindo a resiliência de estados que são pequenas ilhas, por exemplo, no Caribe, isso é muito desafiador em termos, né, do caso de investimento, e isso é um que a gente realmente vai ter que pensar em como que nós vamos fazer. Temos que pensar também, por exemplo, me disseram que eles precisam ver bancos de desenvolvimento multilaterais, como também instituições de desenvolvimento multilaterais, para que eles, né, tenham um papel mais importante dentro, né, de reduzir o risco, para que nós possamos incluir as finanças públicas privados. Do lado positivo, a gente vê também pontos interessantes como, sei lá, nós temos iniciativa de liderança climática, eles têm um piloto na Índia, que vocês talvez conheçam já, mas a Índia tem 7% das emissões dos gases mundiais e eles estabeleceram a meta de 50 gigawatts em capacidade e tem um investimento ali, oportunidade, né, 650 bilhões de dólares em investimento para construir essa estrutura. Então, essa iniciativa, né, de liderança climática está trabalhando num piloto na Índia para ver como que eles podem atrair o capital, mas eles não têm ainda a resposta, mas chegaram, né, à conclusão que precisam realmente de muito capital. E um outro desenvolvimento que vocês estão vendo é 250 milhões de dólares que seria feito dos investidores para energia limpa e também adesão, né, culturas limpas na América do Sul, como também na África. Então, uma parceria de financiamento que inclui alguns bancos e investidores como a Taisha do Japão, Standard Chartered, como também a agência de desenvolvimento francesa, eles estão tentando gerar mais ou menos 500 milhões de dólares norte-americanos e vamos ver que tipo de inovação sai de tudo isso. Depois nós temos, né, temos um grupo chamado que é a Aliança para a Emissão Zero, e eles estão vendo nessa finança mista, né, a blended, mas o que, é que eles podem fazer, o que, é que eles precisam que os FDIs se mobilizem, qual que é a recomendação deles para essas FDIs, para que eles possam então aumentar, né, os seus objetivos de investimento. Então, isso é uma área extremamente, digamos assim, aberta para novas inovações e o que precisamos para poder melhorar. E uma das coisas que eu gostaria também de discutir aqui são as políticas específicas por trás de tudo isso, com precificação de carbono, especificamente, levando, né, algumas dessas cláusulas financeiras. A gente viu a precificação de carbono, e, obviamente, essas questões de carbono cada vez mais discutidas pelos formuladores de política. Maria, né? Você falou que a União Europeia já falou, por exemplo, dos ajustes, né? Mecanismos de ajuste de fronteira de carbono e também, como também parte da previsão da IPR que continua a aumentar, né? Toda essa questão da precificação de carbono dentro do escopo e as emissões, né, desse gás. Agora, Maria, você, claro, é especialista em tudo europeu. E qual que é o impacto que você acha que esse mecanismo de ajuste de fronteira de carbono pode fazer? E você vê algumas explicações internacionais que podem advir disso? Sim, primeiramente, bom, a gente tem esse mecanismo, né, de ajuste de fronteira de carbono, qual que é o projeto e o que, que ele deve fazer é substituir essas análises de carbono para o setor energético e aquelas indústrias são muito intensas de energia, alumínio, aciaria, químicos, fertilizantes, e efetivamente falando, isso vai funcionar ao mesmo lado, né, do esquema de comercialização de emissão. Eles têm um plano de 2026 que é,
para onde eles devem levar, mas isso nada mais é do que uma proposta da Comissão Europeia. Talvez leve um tempo para a União Europeia incluir isso em legislação nos anos, e certamente é um tópico político e muito sensível, pois ele previne contra, digamos assim, essa infiltração de carbono, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo meio que impõe um imposto dos exportadores. Então, aqueles países que estão exportando esses produtos para a União Europeia, eles estariam sujeitos, né, a um tributo, a uma taxa relacionada ao carbono, que será relacionada ao preço de carbono dentro da União Europeia, tá? E, claro, terá uma parte líquida de algumas permissões, digamos assim, no país de produção. Então, esse mecanismo efetivamente tem dois objetivos: protege a indústria doméstica, mas ao mesmo tempo incentiva outros países a introduzirem, né, o seu esquema de comercialização de emissão. E, bom, para que nós possamos realmente avançar, né, para a emissão zero. Agora, se você é um país exportador, você talvez pense, bom, por que eu deveria deixar a União Europeia tributar a minha indústria, né, a minha receita, quando eu mesmo posso fazer isso? Então, isso, na verdade, é um incentivo significativo para os países que exportam para a Europa, para que eles, então, introduzam seu esquema, né, ou, enfim, precificação de carbono, ou, enfim, tributos relacionados ao carbono. Agora, para os países mais expostos a esse sebão, né, que é esse mecanismo de ajuste, ou seja, Turquia, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia, esses países certamente talvez sofram com um aumento do custo para essas indústrias que exportam para a União Europeia. Isso começando em 2026, certo? Mas isso não vai acontecer imediatamente devido, né, a esses free allowances, ou seja, algumas isenções para os setores de alta emissão, ou seja, e entre 2026 até 2035, então os países têm algum tempo para se ajustarem até que isso realmente chegue para valer, digamos assim, mas eles deveriam sim repensar, considerar isso como investidores, pois há posicionamentos para esses mecanismos. Nós temos, por exemplo, a posição política da Rússia, da China, e a gente realmente precisa ver aonde que isso aqui vai terminar. E há, claro, né, respostas políticas diferentes para atingir o mesmo objetivo, eu diria, e com base na perspectiva global climática, se pensando sobre o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono, na verdade, não é o mecanismo mais eficiente, pois o carbono utilizado, né, em fluxos comerciais normalmente corresponde a tempo 10% das emissões totais de um país, e isso, claro, né, significa e tem a ver com as emissões internas em um país, e, na verdade, a gente termina vendo como que isso pode ter um impacto em outras partes do mundo, fora da Europa, pois precisamos ver como, em qual formato esse mecanismo será introduzido, tá? Então, muito obrigado. E eu escuto, né, o seu ceticismo, né, sobre esse posicionamento com relação a outros países, né? Obviamente as respostas deles a esse mecanismo de ajuste de carbono, mas como que seria a forma correta para os investidores considerarem isso? Pois, como você mesmo disse, tem alguns países que estão lutando, né, contra a introdução, né, do carbono, e quando a gente leva em consideração previsão da IPR, nós temos uma extensão dessa precificação de carbono além de 2030, nós temos proibições diferentes de carbono, isso depende do país, né, e de sua ambição, mas como que você acha que os investidores precisam monitorar para eles poderem avaliar não só os riscos, mas como também as oportunidades? Bom, eu acho que os investidores precisam realmente monitorar as políticas e qualquer decisão grande política no âmbito nacional. Hoje há um consenso no mundo que, né, a proporção de descarbonização por país deve ser do tamanho proporcional ao problema, ou quanto que esse país contribui para emissões globais. Agora, claro que se a gente olha para 2030, nós temos grandes
São 4 economias, que é a União Europeia, a China, a Índia e os Estados Unidos, que contribuem com mais de 2/3, né, das emissões globais. Então, esperamos que essas economias tomem maiores providências. Agora, a forma que esse esquema, digamos assim, de comercialização de carbono funciona é que ele estabelece o nível máximo de carbono permitido dentro de um país por um período, e isso permite que as indústrias que são emissores, para que eles possam comprar CO2 das indústrias que emitem pouco, e isso, claro, né, eleva o preço do carbono, né, no mercado em qualquer país. E aí, efetivamente falando, o preço de carbono em qualquer país, né, se de fato, né, esse programa de comercialização de carbono realmente for implementado, e isso vai ter a ver com o quanto de descarbonização cada país terá que fazer, e talvez vejamos uma diferença no preço do carbono. E se a gente ver, né, a proposta, por exemplo, do FMI, que fez a proposta para esses esquemas, e enfim, falando que, né, claro, né, nós temos um mecanismo onde a política de carbono é algo diferente, onde cada país pode realmente decidir o que pode ser implementado dentro desse tributo, que é um pouco mais razoável Bem, para aquele muito país. obrigado, Maria. Então, Rada, eu tenho certeza que, na verdade, a precificação, principalmente no setor agrícola, é muito importante. Eu queria saber, então, como você vê o papel da precificação nesse setor e também globalmente, considerando, então, a situação atual que nós temos antes. Bem, há algumas tendências que nós vemos aqui que continuam a se acelerar, sem dúvida, no contexto dos mercados desenvolvidos. Nós temos visto um aumento constante dos preços nos últimos 2, 3 meses. Nós vimos os preços que subiram 2, 3 meses em pouco tempo. E eu acho que o mundo, quer dizer, o ambiente do preço do carbono está assim, acostumado, pensando na expectativa de 60, 70 dólares por tonelada, com base no que vemos agora, essa é a expectativa para o futuro. E, na verdade, isso tem a ver também com a ambição e as políticas implementadas por cada país. E aqueles países emergentes em que há projetos grandes assim de mudança no uso da terra, bem, nós vimos que em certos países os valores eram muito baixos assim, e o que nós vemos é que certamente, mesmo que não esteja acontecendo no ritmo que queremos, há esse reconhecimento de que nós recebemos pelo preço, com base no preço que pagamos, né? Então, há reconhecimento desse engajamento mais profissional, uma abordagem mais profissional para a gestão disso. E os prazos vão precisar aumentar, principalmente para ações ligadas ao desmatamento, ao replantio de florestas, né, o reflorestamento. E nós vemos em que alguns lugares os preços já estão chegando a 8, 9, 10, 15 dólares. E se pudermos, se conseguirmos, quer dizer, criar os marcos políticos, os marcos de políticas públicas corretos, podemos ver isso acontecer já nos próximos anos. Eu acho que, sim, é normal que haja esse diferencial entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas se tivermos as políticas e os marcos corretos, eu acho que as projeções vão ser bastante semelhantes. Bem, e o que você pensa, então, sobre o preço do carbono, Sagarika? E se isso, na verdade, é um canal para destravar, então, esses recursos? Bem, um sinal que estamos recebendo de várias partes do mundo todo é que esse é o ponto fundamental, na verdade. E temos até um pouco de dificuldade de ver, de entender por que não estamos progredindo no ritmo esperado. Uma coisa que é muito interessante para mim em relação às políticas IPR 2021 é essa ideia de que talvez haja, digamos, digamos, um acordo entre a União Europeia e a China na década de 2020,
e que até 2025 cheguemos, então, a esse valor de 60, $70 até 2030. Eu acho que sim, que pode ser que haja um pouco de controvérsia aqui, mas eu queria, qual seria a justificativa para isso, para esse valor? Podemos ainda debater, sim. Eu acho que, sim, eu acho que isso vem sim dos debates sobre os preços do carbono. Eu acho que a primeira previsão que foi divulgada em 2019, nós imaginávamos que isso seria o que aconteceria nessa época, né? Quer dizer, uma convergência, um acordo maior entre grupos, ou em blocos econômicos e grandes economias. E, na verdade, isso continua a ser o motivador por trás disso, reconhecer que, naturalmente, ainda há várias questões a serem solucionadas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em relação à jurisdição, mas nós também temos temos recebido esses comentários e entendido os comentários do governo Biden sobre isso, e também é uma tendência no sentido de equalizar as oportunidades para todos os países, ou seja, isso é muito positivo para a promoção de um comércio mais equânime e aberto entre todos os países. Então, sim, há muito, há muitos, quer dizer, muitas lacunas ainda nessas previsões é, do IPR 2021, mas nós vemos muitas iniciativas que estão surgindo nesse sentido e nós podemos apenas tentar criar os canais para fornecer e alocar esses recursos e tentar canalizar esses recursos para países tropicais e para a proteção das florestas. E eu acho que isso pode ser muito positivo para, quer dizer, a precificação do carbono, mas nós, quando vemos, por exemplo, um dos líderes nesse sentido, nesse setor que é o Canadá, nós vemos que as previsões são ainda mais baixas e nós mudamos, então, as ambições para, quer dizer, as ambições no curto e no longo prazo. Bem, Thomas, se eu puder, então, gente, voltar e tocar no ponto do mercado de carbono voluntário, quer dizer, isso, na verdade, eu acho que para a sociedade civil tem sido um pouco polêmico, tem sido um pouco controverso, quer dizer, e qual seria o papel, qual seria o motivo dessa controvérsia? Quer dizer, o que você poderia dizer para a sociedade civil, em relação à sociedade civil, para isso? Bem, eu acho que é uma pergunta muito interessante para todos aqui no painel, porque e também para debates em mais alto nível. Nós vemos, então, muito envolvimento da sociedade civil nisso e também tentando aumentar a emissão desses mercados voluntários de carbono, com o objetivo principal de reduzir as emissões, mas também há um reconhecimento de que, na verdade, nós estamos, na verdade, comprometendo mais do que o próprio orçamento de carbono que nós temos. Então, o objetivo também é pensar que vamos ter que remover esse carbono mais para frente, principalmente considerando soluções baseadas na natureza, não somente remover o carbono, mas fornecer ou gerar outras soluções que ainda não existem, mas que serão desenvolvidas ao longo do tempo. Sim, talvez valha a pena dar um pouco de perspectiva histórica aqui, porque na verdade isso tem a ver com os mecanismos de ajuste de limite de carbono. Quer dizer, e quando pensarmos lá atrás do desenvolvimento do protocolo de Kyoto, na verdade, era a época em que, com base na globalização, nos princípios da globalização, nós teríamos um mercado global de carbono e as metas seriam distribuídas entre todos os países, teríamos um preço global de carbono e vários projetos de compensação por meio desses mecanismos de implementação. Então, esse mercado voluntário era uma coisa paralela, assim, que permitiria que as empresas que queriam assim atingir essa neutralidade de carbono poderiam participar disso. Mas o que aconteceu, na verdade, ao longo dos últimos 20 anos é que o protocolo de Kyoto não foi bem sucedido. Agora temos essa abordagem do Acordo de Paris e que todos estamos abraçando essa nova abordagem, mas o mercado voluntário de carbono está de novo sendo reintegrado para preencher essa lacuna de políticas públicas. Então, aqui temos um desafio fundamental
que, por um lado, temos a ambição das empresas e da sociedade que querem, então, levar em consideração a situação de cada país e não ter um mercado global. Então, há preocupações muito legítimas sobre como garantir que nós tenhamos metas de base científica e rotas credíveis rumo a esse zero líquido e também sistemas de troca de carbono, de comércio de carbono, que sejam bem regulados. Então, nós precisamos, sim, de um mercado voluntário por causa dessa lacuna de políticas públicas que ainda existe, mas também não podemos dificultar tanto a vida das empresas que quiserem usar esse mecanismo, porque senão elas vão se sentir desencorajadas. Eu acho que esse é o problema central que nós precisamos resolver aqui, porque teremos mais benefícios se conseguirmos, então, aumentar esse comércio de carbono e poder também levar isso para a questão do uso da terra. Eu acho que temos que prestar atenção nisso nos próximos anos. Eu acho que teremos progresso real nos próximos anos. Eu acho que vamos chegar, então, a soluções práticas e não dogmáticas sobre como fazer que isso funcione. Então, eu acho que vai ser um grande desafio e vai ser um pouco confuso no início, mas no final espero que nos próximos 10 anos consigamos dar uma visão geral assim para o bem de todos. Bem, eu tenho uma pergunta aqui de acompanhamento bem rápida. Então, a pergunta é: como os investidores podem se preparar para esse novo ambiente e para a evolução das políticas públicas? Bem, do ponto de vista aqui da New Forest, né? Bem, em relação à precificação do carbono, nós temos que pensar em quais estratégias de investimento os gestores estão elaborando agora e o que vai ser aceitável no futuro. Bem, nós temos nossa estratégia que se concentra em ativos florestais, ativos fundiários e também que são bastante expostos à questão das emissões. E continuaremos a ter isso no futuro. Devido a essa exposição a esses ativos subjacentes, florestais e fundiários, à medida que as políticas ficarem mais firmes e os preços ficarem mais firmes também, teremos que pensar nos impactos sobre a produção sustentável e na economia como um todo. Eu acho que essas são algumas das estratégias que estamos agora começando a considerar sobre também que tipo de diferentes estratégias de investimento que podemos lançar para que nos beneficiemos dessas oportunidades emergentes. E tudo isso exige inovação, exige também a aceitação de certos riscos e também poder debater, quer dizer, como ampliar o papel de diferentes partes e atuar na maneira certa e na direção certa. Esse é o tipo de experimentação, de teste que estamos fazendo agora, à medida que todo o ambiente se atingir uma maior maturidade. Bem, dando um passo atrás, eu sei que a questão desses mercados voluntários vai ser tratada, quer dizer, agora na COP26, que vai acontecer em breve. E em relação ao prazo que você mencionou, Maria, na verdade, temos que pensar não somente no longo prazo, mas também no que já está acontecendo. Quer dizer, o relatório do IPCC fala também sobre o custo da não ação e também essa revisão do Acordo de Paris, que vai acontecer agora em 2023, vai falar muito sobre isso e vai também tratar das revisões das NDCs e das novas metas de cada país e vão, de certa maneira, encorajar os países a assumir compromissos mais ambiciosos. E, na verdade, esses são os motivadores desse cronograma de tudo que pensamos em fazer no futuro próximo. Então, eu queria saber assim, se vocês consideram também que, quer dizer, que esses eventos e todo esse processo, quer dizer, e se pudermos pensar então no custo da inação e também dos novos compromissos assumidos pelos governos, vocês acham que isso
esses vão ser, quer dizer, motivadores importantes para que haja mudanças reais, quer dizer, indo um pouco além do ceticismo que vemos nos países, o que você poderia dizer, quer dizer, em termos mais globais? Bem, considerando as respostas de políticas públicas e os cenários que foram desenvolvidos, eu acho que tentamos, então, prever o que precisa ser feito para chegar, então, àqueles cenários de 1,5 grau, de 2 graus. Eu acho que isso ajuda os investidores em termos de prever, né, quer dizer, os resultados no longo prazo, porque nós sabemos que muitas vezes as políticas podem demorar um pouco mais e às vezes demora tempo para tomar essas decisões sobre políticas públicas, mas desde que entendamos e compreendamos o que precisa ser feito, o que precisa acontecer nesse setor e que tipo de preço de carbono estamos considerando para que possamos atingir essa meta de zero líquido, então isso dará, essas previsões oferecerão cenários críveis a todos nós e nos permitirão, então, interpretar esses cenários para beneficiar os investidores e demonstrar como podemos migrar e como podemos atingir nossas metas de 2050 e como podemos ver, onde podemos ver que novos valores estão sendo criados e, quer dizer, isso pode ser no setor da energia, por exemplo, no setor do hidrogênio, que ainda não é econômico, as baterias, que ainda não são, que ainda não é um subsetor econômico, e nós vemos que as políticas públicas estão um pouco atrás, e nós temos visto um certo apoio a essas tecnologias e propostas para apoiar esses preços e aumentar o interesse e o valor dos investimentos nesses setores, mas nada está ainda acontecendo realmente. Mas quando pensamos, então, no horizonte de 2050, está muito claro que, de uma maneira ou de outra, o mundo precisa caminhar nessa direção. Quer dizer, então, os investidores, se estiverem investindo em títulos de longo prazo nesse mercado, 20 anos, 30 anos, certamente esses investidores precisam levar em consideração os impactos de todos esses cenários de políticas públicas terão, independentemente de onde você está no momento. Muito obrigado, Maria. Sagarika, o que você diria, assim, em nome dos membros da sua organização? Bem, eu concordo. Eu acho que é uma ótima pergunta. O que nós achamos muito útil aqui do ponto de vista da PRI é saber, quer dizer, ou pensar, ou considerar como vamos chegar lá. Quer dizer, ou seja, não somente, quer dizer, em nível de país, mas também em nível de setor. E isso cobre tantos papéis assim dentro de uma empresa de investimentos, quer dizer, gestão de portfólios e sustentabilidade e investimentos sustentáveis e nível de informação, né, de CIO. Isso pode ser muito útil para que possamos interagir em nível mais estratégico e nos perguntar se realmente estão levando isso a sério e considerando o que podemos fazer. É o tipo de análise de investimento que pode nos levar a análises mais críveis e mais robustas. Bem, em relação a essa revisão do Acordo de Paris, isso vai ser muito importante. E aquelas NDCs, aqueles compromissos de 2025, vão ser muito importantes, mas onde eu acho que pode haver valor aqui também é que, pensando aqui, de agora a 2025, sim, mas temos que pensar também de 2025 a 2030. E já devemos começar a pensar, quer dizer, entre o que vai acontecer em 2030 e 2035 e assim, e mais para o futuro, até 2050. Eu acho que essa análise continua, eu acho que ela vai continuar a ser útil em todos os diferentes mercados que mais a PRI oferece com todos os investidores que trabalham conosco. Na verdade, eu acho que sim. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, qual a sua opinião, então, a longo prazo, Radha? Bem, eu acho que em relação a essa pergunta específica, eu acho que é importante para mim, que uma coisa muito clara para mim, é que o que acontece nos Estados Unidos, e nós vamos ter essas eleições intermediárias em 2022, vamos ver como o governo Biden vai ser recebido e que resultado vai ter nessas eleições intermediárias. Quer dizer, isso é algo que nós vamos prestar atenção, prestar muita atenção,
isso vai ter um impacto nas políticas, naturalmente. Acho que uma das coisas que eu acho muito útil, considerando o IPR, não somente pensar no que vai acontecer com o desmatamento e a restauração, mas é pensar também no que vai acontecer no sentido dos sistemas alimentares, da tecnologia de alimentos e esse tipo de transição. Porque se começarmos a pensar e que nós podemos retirar, então, terra da produção agrícola para replantar, por exemplo, e se nós não tivermos ainda tecnologia para fazer isso, para transicionar, então, para talvez dietas mais baseadas em plantas, isso provavelmente vai reduzir, imagino, a pressão sobre o desmatamento, mas isso, claro, vai depender de novas tecnologias, mas ter esse tipo de modelagem, quer dizer, entender qual é o outro lado da equação, isso vai ser muito útil. Isso tem sido muito útil para nós pensar, quer dizer, com essa perspectiva de modelagem, para que nós possamos, então, entender quais são as trajetórias de preços que que podemos esperar para o futuro. Thomas, se eu puder só acrescentar, assim, antes de pensar nessa resposta de políticas, a PRI já fez muito trabalho em commodities sustentáveis e desmatamento, mas ainda não tínhamos uma análise mais ampla para poder interagir com nossos parceiros na área de uso da terra e também considerar, então, como isso teria um impacto nas atividades deles. Eu acho que essa informação agora tem sido muito útil, até para considerar, por exemplo, um teste de estresse e um custo final. Sim, eu acho que essa é a questão, quer dizer, as transições são necessárias na área de energia, transporte, manufatura. E todos entendemos muito bem qual é o caminho, qual é a rota, mas no caso, quando falamos de uso da terra, na verdade, a questão é um pouco mais complexa. Então, temos que entender quais são as principais alavancas, as principais transições que nos levarão ao futuro que queremos. Sim, sim, concordo. Eu acho que uma das coisas que nós temos recebido de feedback aqui é que não é necessária apenas a granularidade, mas também temos que ter uma opinião, uma visão consistente sobre como terra, energia, eletricidade, transporte, indústria, como tudo isso, todos esses setores interagem entre eles. Bem, pensando nessa interação mais ampla, eu gostaria de abrir uma pergunta para todos aqui, quer dizer, o que os gestores de ativos podem fazer, na verdade? Deveriam começar já a mudar os seus portfólios antes ainda que haja uma mudança significativa no uso da terra e na infraestrutura? E se sim, se os gestores de ativos devem fazer essa mudança antes que haja uma mudança mais global, como fazer isso? Quer dizer, o que os gestores de ativos devem fazer neste momento? Bem, talvez eu esteja me repetindo aqui o que eu já disse antes, mas eu acho que do ponto de vista de uso da terra, é aí que nós vamos ver uma certa concorrência em relação ao uso da terra. E isso vai estar ligado, é subjacente à precificação do carbono. Vamos ver uma demanda maior pela terra para a produção de commodities agrícolas, para atividades de manejo florestal e silvicultura, para mitigação do clima, para energia. Então, do ponto de vista do investidor, nós precisamos de uma certa direção, precisamos entender essa direção. Nossos investidores precisam disso. E onde devo colocar meu portfólio para que, nesse mundo em mudança, né, para que tenhamos um retorno. E vai ser algo que vai exigir, quer dizer, esse certo direcionamento vai exigir inovação, saber o que vai acontecer nos mercados emergentes, novas estruturas de investimento e também de gestão de riscos. Tudo isso vai ser fundamental e vai ser vital para que possamos, então, tratar dessa questão de manejo florestal e uso da terra. Sim, obrigado, Rade. Falando um pouquinho sobre esses riscos, quer dizer, já vemos na China, no Japão e nos Estados Unidos também, possivelmente, grandes mudanças de políticas públicas. E, Maria, eu queria saber, quer dizer, o que você acha que, então, os gestores de ativos deveriam fazer para, então, atingir a classificação desejada e poder participar desse novo mercado?
Eu acho que da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, digamos, empresarial, considerando os títulos das empresas e como eles estão sendo negociados, eu acho que não podemos, digamos, esquecer, quer dizer, quais são as ressalvas de investimentos que os gestores de ativos têm e se têm de tomar decisões de investimento de mais longo prazo. E para alguns desses gestores, as decisões são bastante difíceis para os seus investidores. Se eu puder dar um exemplo, por exemplo, no setor de energia, nós compreendemos que o gás deve ser considerado um combustível de transição por um período ainda entre o período agora em que os sistemas de energia ainda não são limpos e um futuro em que teremos uma dependência total de energias renováveis. Então, ainda teremos talvez uns 10 anos ou talvez um pouco de uso de gás, talvez um pouco mais de energia nuclear. Então, temos aqui ainda várias interrogações, porque nós sabemos que o efeito do uso de gás, e provavelmente, quer dizer, o gás não vai ter um uso tão difundido em 2050, mas quer dizer, como vai ser feita essa transição? Será que todos os países tomarão suas próprias decisões? Quer dizer, e o mesmo acontece com a energia nuclear? Sim, provavelmente é isso, mas isso nos traz de volta a questão de respostas de políticas públicas em âmbito regional, que dissemos mais cedo. Sim, muito obrigado. Então, Maria. Então, Sagarica, do seu ponto de vista, então, o que você poderia dizer sobre isso? Bem, eu acho que vou voltar a uma das primeiras mensagens que lançamos aqui, que seria agir agora. Eu acho que significa que duas coisas, na verdade. Naturalmente, que encorajamos um alinhamento com o TCFD e a implementação, na verdade, dessa força-tarefa e também com base em indicadores do governo e como pensamos nesses riscos climáticos. E o segundo ponto é pensar realmente, considerar a sua alocação de capital para, considerando diferentes cenários de políticas públicas. Aqui é um cenário de alta probabilidade. Então, depende só se você acreditar nele e agir em relação a isso, ou então se você vai realizar suas reuniões internas, fazer sua própria análise interna e aí chegar a uma conclusão diferente. O que também seria positivo, na verdade, porque se você chegar a uma conclusão diferente com base nos dados que temos agora, isso vai ser útil para todos, porque isso pode beneficiar as instituições financeiras e também o setor financeiro mais amplo. Quer dizer, se nós nos perguntarmos, quer dizer, qual vai ser o resultado, como o clima vai se comportar no futuro próximo, isso pode beneficiar todas as outras instituições do setor. Bem, muito obrigado, Sagarica. Temos uma pergunta aqui do público que queria mais informações sobre essas respostas, sobre esses relatórios, e eu gostaria de lembrar a todos que esses relatórios, todos os documentos estão disponíveis na ferramenta Swapcard, e, na verdade, e também no site da PRI, muitos desses relatórios estão disponíveis lá. Bem, nós já falamos agora, em termos de valores, falamos de trilhões, na verdade, e trilhões para serem investidos em infraestrutura, ou seja, investimentos iniciais, e não são investimentos que vão dar um retorno muito grande no curto prazo, mas são investimentos que vão, quer dizer, vão permanecer no tempo. Então, e como, quer dizer, comparar isso com os investimentos com retornos bastante de prazo bastante curto, por exemplo, investimentos de capitais. Então, quer dizer, como comparar esses dois? Eu sei que é uma pergunta difícil, não sei se ficou clara, né? Mas eu queria saber quem quer falar primeiro. Bem, eu vou falar primeiro. Eu vou falar em nível mais macro. Eu acho que estamos de muitas mudanças no setor financeiro. A PRI tem trabalhado nesse sistema financeiro sustentável já há algum tempo. Isso inclui tudo, tanto incentivos já existentes por meio de consultores de investimento e como chegamos a, digamos, uma visão mais de longo prazo, pensando em externalidades que fazem parte das decisões sobre investimentos, que podem mudar ou que não mudarão, quer dizer, perdão, de um dia para o outro. Mas eu posso dizer, quer dizer, há algum tempo atrás, o grupo Axis
o ex-presidente do Grupo Axis disse que não podemos garantir, não possamos aceitar um futuro em que a temperatura seja 3 ou 4 graus acima do que a nossa linha de base. Então, temos que achar uma solução. Quer dizer, a solução tem que ser achada. E temos que investir mais em mitigação climática. Isso está acontecendo já em vários países do mundo inteiro. Estamos que demonstrar cada vez mais que estávamos pensando sobre essas coisas já. E temos que nos perguntar também, quer dizer, no momento que temos a informação, se estamos agindo e se agimos com base nessas informações. Eu acho que, sim, agora passando um pouquinho do macro para um nível um pouco mais baixo, por exemplo. Nós temos tecnologias que precisam de muito investimento, por exemplo, no campo de energia. Precisam de muito investimento. É muito difícil tomar essas decisões simplesmente pensando bem, essa aqui vai dar muito dinheiro já no curto prazo, vai ser o próximo grande boom. Então, nós precisamos de mais apoio de políticas públicas para essas novas tecnologias. Por exemplo, no caso do hidrogênio, nós sabemos que a União Europeia está ampliando sua capacidade de eletrolização. O Reino Unido também introduziu uma estratégia de hidrogênio, mas o que é mais importante é proteger os investidores dos riscos de preços, quer dizer, tentar garantir que os preços sejam previsíveis no longo prazo e também o volume. Isso é algo que realmente nos ajuda a superar esses riscos de financiamento de ativos no longo prazo. É assim que funcionam. É assim que isso que aconteceu no caso das energias renováveis, quer dizer, 15 anos atrás. Nós tivemos apoio dos governos e, a partir daí, eles se multiplicaram. Então, precisamos de um apoio muito bem direcionado para essas novas tecnologias. Bem, verdade, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui. Realmente foi uma sessão muito interessante. Eu gostaria de ter tido mais tempo para as perguntas do público. Gostaria de agradecer às três, Maria, Arada e Sagarica. Foi realmente muito interessante conversar com vocês aqui. Eu gostaria de lembrar a todos que vamos lançar essa previsão atualizada, então, para os investidores agora em outubro. E, na verdade, com muitas informações adicionais em relação ao relatório anterior. Muito obrigado de novo e, por favor, permaneçam conosco para a nossa sessão que vai falar da janela verde, que vai começar daqui a poucos segundos. Muito obrigado.